Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo mais falando um pouco sobre fechamento desse último semestre, cenário econômico, o que esperar frente a esse cenário que estamos vivendo, tá? Então vai ser um vídeo um pouco mais voltado a esses campos, tá? Vamos começar falando um pouco sobre mundo macro, especificamente sobre Estados Unidos, né? Quando a gente olha, dando até um passo atrás, a gente veio de um momento pós-pandêmico, onde durante a pandemia ali grande parte dos países tiveram que cortar juros para movimentar a economia. Um grande impacto disso foi um aumento de inflação a nível global e a consequência foi um aumento de juros posterior. Quase todo mundo teve que seguir dessa forma. Com essa inflação já convergindo para a meta após esse aumento de juros a nível global, a gente já vê um cenário que esse corte começa a ser feito e esse passo foi iniciado pelo Brasil lá em agosto do ano passado. Quando olhamos para Estados Unidos, né, a gente teve ontem a reunião do Federal Reserve, onde foi decidido a manutenção da taxa no range de 5,25 a 5,5. Eles trabalham um pouco diferente que a gente. E quais são as expectativas para os próximos encontros? Tá? A gente já tem ali, devido ao tom que foi dado ontem, uma próxima reunião onde se espera um corte de 0,25 e assim sucessivamente. As próximas reuniões também, pelo tom que foi dado, há esperança desse corte pontual em cada uma dessas próximas reuniões até março do ano que vem. E quando a gente fala de juro e inflação pelo mundo afora, né, a gente percebe que a grande maioria dos países do mundo apresentam um juro real positivo. Quando a gente olha especificamente para emergente, né, a gente observa que Brasil e México ali são hoje um dos países que tem maior juro real do mundo. A gente acaba desconsiderando Rússia porque, devido a conflito geopolítico, acaba sendo um país não investível. Então, quando observamos essa característica, né, dos países mais emergentes, a gente tem lá um dos maiores juros reais do mundo. E poxa, por que o Brasil tem um juro real tão alto? O que leva a esse fato, né? Isso é interessante da gente observar quando a gente aprofunda um pouco mais dentro do fiscal do nosso país, né? A gente tem lá uma projeção de que a despesa deve crescer em 2025 cerca de 2,5% acima da inflação. Isso acarreta diretamente a uma dívida sobre o PIB com uma projeção maior, né? Ou seja, ela vai aumentar. E o que isso quer dizer? É basicamente o quanto que a gente tem de dívida, né, atrelada ao investidor frente ao que a gente consegue crescer. Quando a gente está muito apertado, né, e a gente tem uma projeção de que fique maior, é basicamente o seguinte, trazendo isso para uma forma um pouco mais tangível, mais fácil, didática. Imagine o seguinte, você tem uma receita de 100 mil reais por ano, só que você já entra nesse ano sabendo que vai gastar cerca de 80 mil. Então você tem uma gordura ali pequena para uma manobra. Qualquer coisa que aconteça, né, você fica mais suscetível a qualquer tipo de risco. Isso impacta relativamente a nível de investimento. Aquele cara que vai te emprestar recurso, ele vai exigir um prêmio maior. Ele vai falar assim, poxa, se eu emprestar meu recurso para o Gustavo, que está ali, de certa forma, endividado, eu sei que ele vai ter uma dificuldade maior em pagar, porque ele tem uma receita não tão grande quanto sua despesa, então eu prefiro emprestar para ele se ele me prometer pagar mais recurso. Basicamente isso. A gente espera um prêmio maior dentro do país. Então, quando a gente observa, né, os impactos que isso gera, a gente tem justamente o seguinte: níveis de inflação aumentando, né, perante ao que iniciamos o ano. Então, a expectativa do próprio Banco Central com o boletim Focus é que a inflação no fim de 2024 esteja na casa de 4,10, enquanto que Selic, nada mais é do que a nossa taxa de juros, a gente entrou no ano com uma expectativa de taxa terminal para 2024 na casa de 9,5. A gente já viu um boletim Focus mais conservador nesse momento, entregando ali cerca de 10,5, que faz sentido. A gente percebe que tivemos ali dificuldades fiscais durante todo esse ano e a decisão do Copom de manter os juros, ela é bem técnica e acertada no sentido de que a gente tem muita coisa que pode ser reprimida ainda, né? Principalmente dentro da inflação ligada a produto, que está relacionada ali a um preço de combustível,
que é importante que a gente tenha de fato uma gordura quanto a juros, para que a gente não incentive tanto o consumo e essa inflação ela saia do controle. Então isso é bem importante. E quando a gente para analisar sobre investimentos, né, dentro de todos esses cenários que comentamos, poxa, o que, que a gente vê que faz sentido, o que, que é interessante do investidor estar de olho, principalmente dentro das classes de ativos, né? Então vamos começar falando um pouco de renda fixa. Olha só que interessante. Quando a gente para analisar juro real brasileiro, né, a gente tem aqui dentro desse gráfico algumas curvas. Enquanto que a preta de linha contínua é o CDI, né, é o quanto que ele variou durante os últimos períodos. Essa linha, um cinza um pouco mais claro, é o IPCA, que é o nosso índice de inflação. Enquanto que essa linha amarela, ela nada mais é do que o juro real. Então, baseado dentro desses indicadores, né, a gente hoje tem um juro real muito atrativo, que isso é bacana para o investidor que está atrelado ao curto prazo pós-fixado, né, ou seja, a rentabilidade dele acompanha o CDI, porque hoje a gente tem um juro muito alto e o investidor que de fato tem recurso com liquidez, ele acaba sendo privilegiado para isso. Ele consegue ter um retorno atrativo com facilidade ao acesso do recurso. Mas também é uma baita oportunidade para aquele cara que está pensando em ter exposição na sua carteira atrelada a justamente isso daqui, né? Juro real. E como que a gente olha isso? Basicamente, olhando para o retrovisor, para a gente entender o que foi feito no passado e como que isso se comportou, né? Quando olhamos ativos atrelados a IPCA, principalmente com esse prêmio de risco, né, dentro de um juro real que a gente tem hoje, a gente percebe que nos cenários de corte de juros que vivemos lá em 2016 e também de 19 a 20, a gente percebeu o seguinte dado. A gente teve uma média de CDI na casa de 10,20 dentro de 2016 até março de 18, que foi justamente a taxa terminal, né, o ciclo terminal, enquanto que no IRFM, que é um índice que consolida os ativos pré-fixados, a gente teve um retorno próximo de 15,11, e nos índices atrelados a juro real, que são os de inflação, a gente divide aqui em três, que é o IMA B5, né, juro real curto, aquele com menos de 5 anos de vencimento, o IMAB 5+, aqueles com mais de 5 anos de vencimento, e a média entre eles. Então a gente percebe que todas essas classes de ativos tiveram um alfa frente ao CDI, ou seja, a gente tem retorno maior quando a gente tem uma característica similar ao que tivemos lá atrás, né, ou seja, um juro real mais elevado, quando a gente compara do que aquele investimento somente de liquidez. Isso é legal de observar. Então a gente traz uma reflexão, né? Poxa, NTNB hoje, que não é mais é do que o título do governo atrelado à inflação. É uma oportunidade? Quando a gente identifica dentro desses prazos, né, nessas janelas maiores de tempo, que é basicamente o que um ativo atrelado à inflação deve ser olhado, ele tem que ser olhado com uma janela de horizonte maior do que um mês, 2 meses, três, um ano, que seja, a gente consegue enxergar uma performance bacana. Principalmente olhando aqui, ó. A gente vê que a média, né, desses títulos atrelados à inflação, olhando de 2010 até o momento, ela fica ali em cerca de 178% do CDI, né? Obviamente a gente tem o que dentro dessa classe de ativo? Volatilidade. É aquele momento onde a gente fala, né? Renda fixa acaba não sendo fixa. E o porquê disso? Acaba entrando naquele exemplo que eu gosto de falar bastante para os clientes, né? Eu gosto de comparar os ativos atrelados à inflação como se fossem imóveis. Por quê? Imagina o seguinte caso, né, onde você tem lá, faz a compra de um imóvel por 100 mil reais com a garantia de vendê-lo daqui a 10 anos por 1 milhão. Você tem um período onde vai acumular cerca de 900 mil reais de lucro. Né? Imagina um cenário onde seu vizinho de porta com um apartamento idêntico, se passando 5 anos, ele vai lá e vende isso por 700 mil reais. Você vai falar, poxa, faz sentido eu realizar esse movimento também.
Proporcionalmente falando, eu deveria ter um valor menor que isso. Se eu disposicionar agora, eu posso investir em outra coisa que eu vou ter um lucro legal, né? Eu teria que esperar mais 5 anos para receber mais 300. O que pode acontecer também é o cenário oposto. É justamente o seu vizinho vender por 300 mil aos passarem 5 anos. O seu pensamento seria justamente o oposto, né? Deixa eu esperar mais um pouco, porque se eu esperar mais 5 anos, eu garanto uma venda de 1 milhão, mais 700 mil reais no bolso. O que dita esse ritmo em relação aos ativos atrelados à inflação é justamente o juro real. Então a gente acaba observando aqui um movimento bem interessante, né? Que a gente está muito similar ao que tinha aqui na época de 2016 e tudo mais. Então acaba sendo uma baita oportunidade. E para aquela pessoa que, poxa, já acumulou patrimônio, está pensando em viver de renda, isso acaba sendo muito oportuno para desenhar uma carteira que te pague fluxo mensal e te pague juro real, né? A gente tem ali uma carteira desenhada de renda fixa, que obviamente vai existir volatilidade por conta desse exemplo que eu acabei de comentar, mas que também te propõe a trazer recurso financeiro mês a mês, né? Onde você consegue diversificar os ativos, ter aquela parte pré dos ativos, né? Que estão atrelados a IPCA, mais uma parte pré, te pagando cupons semestrais, né? Juros semestrais, basicamente para você sobreviver desses recursos ao longo do tempo, né? Isso acaba sendo legal, porque você tem a garantia do principal, ele rendendo inflação, enquanto que você recebe juros semestrais ali em cada um dos títulos e fazendo ali uma diversificação onde você consegue receber esses juros para ter um fluxo de entrada todos os meses, você acaba tendo uma carteira de renda, né, mais conservadora nesse sentido, mas obviamente voltada ao longo prazo também. Quando falamos sobre fundos imobiliários, a gente entrou em um cenário muito interessante, né? A gente vinha de um corte de juros no ano passado um pouco mais firme. Esse ano a gente teve uma desacelerada, justamente porque percebemos que o fiscal precisou com que acontecesse esse movimento mesmo de juros demorar um pouco mais para cair. E o que acontece é o seguinte: a gente acaba observando que os papéis, principalmente atrelados a recebíveis, né, que são fundos atrelados a papéis mesmo, CRI, que estão atrelados a CDI ou IPCA acabaram ficando mais atrativos no quesito dividendo, né? Então isso é legal de observar. Quando a gente olha por classe dentro do IFIX, a gente tem hoje um IFIX com dividendo médio ali, né, próximo de 10,5, enquanto que preço sobre valor patrimonial está na casa ali dos 80 e poucos por cento. O que, que isso quer dizer? Né? A gente viu uma queda recente na classe de ativos, principalmente nos últimos 4 meses ali, justamente porque grande parte do índice ele está posicionado por pessoa física, né? Em um momento de cenário ruim de bolsa, um cenário mais estressado como um todo, de maior volatilidade, os resgates são maiores. Então acaba sendo um cenário oportuno para você conseguir ter um dividendo legal comprando por um preço mais barato, né? Então isso é interessante. Quando a gente olha sobre as outras classes, né, fundos de fundos, shopping, híbrido, logística, a gente tem ali principalmente os atrelados a tijolo, entregando dividendos muito próximos ali, né? Sempre menores que os de papéis mesmo, mas com essas diferenças em relação a preço sobre valor patrimonial. Então é bem interessante de acompanhar isso, né? Falando um pouco mais de ações, e aqui entra um pouco de análise mais aprofundada em relação sobre a classe como um todo. A gente percebeu Bolsa sofrendo bastante esse ano, né? Bolsa Brasil. Quando a gente dolariza isso, que é basicamente o que esse gráfico mostra, a gente percebe que a gente ficou em cerca de 18,2% negativo. E quando comparamos com países emergentes, tá? Que é o caso do Brasil, que são os mercados emergentes aqui, que ficou na casa de 6%, a gente percebe que, poxa, estamos muito atrás do que a média de que estamos comparando, né? Isso acaba sendo um baita cenário oportuno para a gente entender se faz sentido manter uma exposição, aumentar uma exposição ou não. Tendo em vista isso, o que a gente percebe? Com essas últimas quedas, né, a gente vê que o nosso preço sobre lucro, né, que é um indicador que nada mais do que
dizer o quanto que você espera, quantos anos você espera que aquela empresa te pague via lucros o capital investido. A gente está abaixo da média histórica do Brasil, que fica na casa de 12,1. Então hoje a gente volta aqui para esses 9,3, tá? E o que que isso quer dizer, né? Basicamente, a gente tem os lucros da empresa crescendo mais rápido do que o preço no mercado. No longo prazo, acaba que, em grande parte das vezes, o crescimento do preço dessa empresa devia estar totalmente atrelado ao lucro, o que aquela empresa é saudável, o que a gente espera no longo prazo. A gente sabe que no curto prazo não funciona dessa forma. Qualquer ruído político ou de uma empresa específica impacta bastante o preço. E a gente acaba tendo um cenário interessante para quem gosta da classe de ativo, né? De maior volatilidade, obviamente, mas interessante para pensar em longo prazo. E quando a gente olha justamente os dividendos, né, a média de dividendos que a gente consegue ter dentro do Ibovespa, a gente está maior do que a média histórica. A gente está hoje na casa de 6,7%, enquanto que a média histórica do Ibovespa ali fica na casa dos 5%. E uma coisa que é bem interessante de olhar dentro da classe de renda variável, tá, pessoal? É justamente fluxo. Quando a gente observa, basicamente, esse gráfico da esquerda, a gente vê aqui algumas curvas, né? A curva em preto é basicamente o movimento do investidor estrangeiro. O que que esse cara está fazendo quando ele olha para o Brasil, né? Ele vai lá, desde de janeiro de 2024, ele tem tirado o recurso do Brasil. Justamente aqui em julho, que houve uma reentrada, né? Um fluxo novo de recursos vindo do investidor estrangeiro. Isso daqui é muito legal de observar, porque a gente vê justamente o investidor institucional, que são os fundos, empresas, ela tiraram um pouquinho no início do ano, aumentaram um pouco, tiraram, ficou um pouco de lado. Já em julho começaram a diminuir um pouco a exposição também. Investidor pessoa física comprou bastante bolsa durante o ano, mas o que é legal de observar, né? Poxa, por que que nossa bolsa teve um impacto negativo em dólares de 18,3 isso, e por que que isso casa com o fluxo do investidor estrangeiro? Isso aqui é muito legal da gente observar, porque esse gráfico que mostra para gente a nossa performance em bolsa, né? Que são esses candlezinhos aqui. Ele está basicamente correlacionado quase que em -1 com os títulos americanos. Então a gente tinha no início do ano uma expectativa do juro americano ser cortado mais cedo. O que que aconteceu? A gente teve um adiamento por conta de indicadores econômicos nos Estados Unidos. Vinha um dado de emprego um pouco mais forte, vinha outro dado que eles observavam que a economia continuaria reaquecida, né, aquecida de fato, e decidiram, acabaram optando por algo parecido com o que optamos aqui, que foi justamente numa manutenção dos juros num patamar maior por mais tempo. Isso fez com que os ativos mais conservadores do mundo, praticamente, que são as treasuries americanas, elas oscilassem. Então, quando esse juro fica alto por mais tempo, a gente tem uma migração de fluxo para lá. Esse investidor ele fala: poxa, eu não vou correr risco num país emergente se hoje eu consigo ser conservador dentro do meu país e ter 5 e poucos por cento ano. Para mim está interessante. Então, basicamente isso, né? A gente consegue perceber que quando a gente tem justamente uma entrada de fluxo na bolsa, que foi o que aconteceu no mês de julho, é justamente uma expectativa de corte de juros lá nos Estados Unidos, tá? Isso daqui é bem legal e esse tipo de dado é bem interessante de observar. Então, pessoal, agora eu vou falar para uma parte um pouco, para mim, a mais importante dessa apresentação, tá? Que está atrelado à alocação. Então, falei um pouco ali das classes de ativos, o que está interessante, o que a gente tem dentro de cada cenário. Mas quando a gente fala de alocação como um todo, é óbvio que tudo tem que ser muito personalizado, da forma que eu gosto de fazer com cada cliente, de forma individualizada, porque cada um tem necessidade, objetivo diferente do que o outro, né? Então, talvez o que é bom para um, não necessariamente vai ser bom para outro. Isso que é importante. O que a gente observa dentro desse gráfico aqui, que para mim é um dos mais importantes dessa apresentação. Isso daqui foi baseado de um estudo de fundos de pensão lá nos Estados Unidos, tá? E o que ele fala?
Basicamente, o que determina a performance de um portfólio, mais de 90% está atrelado a asset allocation. E o que é isso? É a gente saber diversificar. Porque a gente sabe que vai ter um ano que CDI vai performar melhor do que Ibovespa. Vai ter um ano que Ibovespa vai performar melhor. Vai ter ano que pré-fixar meu recurso, eu vou ter uma performance controlada e vou bater todos os índices. Então, o mais importante é a gente entender, do nosso objetivo, da nossa necessidade, qual é o percentual sobre cada classe de ativo a gente está colocando. Isso daí é o que representa, ao longo do tempo, que é uma das variáveis mais importantes dentro do nosso negócio, né? É a nossa consistência em relação a poupar, poder colocar recurso próprio para trabalhar para a gente e o tempo. Então, quando a gente analisa dessa forma, a gente percebe que 90% é essa diligência em relação à alocação dos recursos, onde 4 e pouquinho, 4,6, está justamente na escolha do fundo. Poxa, eu vou escolher fundo de inflação, mas eu quero esse daqui. Ah, não, eu quero esse outro que ele está melhor, ele tem uma taxa DM um pouco mais confortável, ou não. Enquanto que 1,8 somente é tentar acertar timing. E o próximo slide ele fala bastante sobre isso, tá? Isso daqui é muito legal. Quando a gente olha basicamente sobre timing, imagina você investidor lá em 2015, todo posicionado em Ibovespa. 100% do meu patrimônio está em Ibovespa. Você perdeu menos 13%, né? Poxa, um ano muito ruim lá de 2015. O que foi bem em 2015? Dólar subiu muito, dólar subiu 50%. O que eu vou fazer, eu investidor? Poxa, deixa eu pegar todo o meu patrimônio e colocar em dólar para 2016 eu aproveitar uma boa performance. Olha só dentro desse cenário hipotético, obviamente, o que teria acontecido, tá? Você teria perdido 18% de patrimônio, enquanto que o Ibovespa subiu quase 39%. O que é um retrato dessa tabela? O que eu mais quero trazer com isso, tá? É muito importante a gente estar muito bem diversificado. A gente ter exposição nisso, a gente ter exposição nesse outro indicador, nesse indicador X, nesse Y, nesse Z. Por quê? Porque é isso que ao longo do tempo vai trazer com que você tenha uma performance acima da média, melhor do que o mercado. Então isso é muito interessante de observar, tá, pessoal? Por último, né, acho que uma mensagem que eu gosto bastante de trazer é o seguinte, que o sucesso financeiro ele tem menos a ver com a inteligência e muito mais com o seu comportamento, tá? A gente sabe que cenários ruins vão existir a todo momento, mas que tomar decisões extremas também impactam bastante negativamente nossa carteira. O que mais deve ser feito é a diligência e o controle, é poder deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo quanto o posicionamento da sua carteira. Saber que aquilo que está caindo faz parte da estratégia, porque nem tudo que está dentro do seu portfólio tem que estar rendendo muito bem. Senão a gente estaria dando um chute muito bom somente. A gente não estaria trabalhando de fato com uma eficiência em alocação. Então, pessoal, a ideia disso daqui é longe de ser recomendação de investimento, tá? Acho que, como eu falei, isso eu faço personalizado para cada um, entendendo necessidade, objetivo, momento. A ideia aqui é muito mais ser algo educacional, onde vocês consigam entender um pouco do que a gente está passando, o que esperar, e é mais disso mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais.